Fala pessoal, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Deixa eu já pedir para você deixar um joinha aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Enfim, eu quero falar hoje sobre psicopatia social. Nós temos visto cada dia mais presente na nossa sociedade uma espécie de psicopatia, né? E esses dias eu me deparei com algumas situações, duas em especial me chamam a atenção, uma mais grave, uma não tão grave assim, mas enfim, que demonstra um pouco dessa questão. A primeira é o caso do menino Juan, né? Onde a sua mãe biológica, não adotiva, mas a mãe biológica, dizendo que gostaria que seu filho, que nasceu menino, fosse uma menina, e que em função disso acabou tirando sua genitália, né, tentando transformar ele numa menina, isso 1 ano e pouco antes de morrer. E quando veio a esquartejá-lo e matá-lo, ela o degolou ainda vivo, né? E ela ainda tentou justificar essa situação. Um outro fator não tão grave, né, não tão forte assim, eu me deparei com uma negra, né, dizendo o seguinte, ela postou em seu Twitter: "Tô me sentindo mal porque escolhi sentar ao lado de gente branca no ônibus. Em minha defesa, justifico que era o banco alto do ônibus." Bom, então, eu vendo essas situações, eu recomendaria para todas essas pessoas assistirem a peça Rua Azusa. Por quê? Porque essa peça ela mostra o contexto da segregação racial nos Estados Unidos, onde literalmente os negros eram separados do branco, eles não podiam sentar no mesmo banco, desfrutar da mesma restaurante, banheiro e assim por diante. E a luta desses irmãos, desses cristãos negros, não era simplesmente se igualar ao branco, né? Mas era também ter a possibilidade, mesmo dentro da igreja, de se assentar com gente branca. E o detalhe é que muitos dos brancos que os segregaram, depois vieram se tornar cristãos e participar e sentarem-se junto na mesma igreja. Então, o que é uma lição muito forte. Eu até comentava na época, quando assisti, eu falei, olha, alguns movimentos, se assistir isso daí, teria uma lição muito grande, porque eles não queriam separação, ou tipo, ó, somos iguais a você, mas nós vamos viver no nosso gueto. Não, nós queremos andar juntos, porque Deus nos chamou para a unidade, né? E quando nós vemos essas psicopatias, em que as pessoas elas querem só os seus direitos, o que ela pensa, o que ela acha, o que ela quer, o que ela tem como visão de mundo e o que o outro pensa, e isso vale para os dois lados, porque muitas vezes a pessoa, em função de, entre aspas, se sentir inferiorizada devido a uma condição, ela se acha no direito de se sobrepor sobre a outra. Então, a questão que nós temos que entender basicamente, para entendermos o tempo que nós vivemos, porque não há respeito por pais, não há respeito por autoridade. Você vê as situações nas salas de aula. Esses dias alguns adolescentes foram até apreendidos, né, porque desrespeitaram totalmente seus professores, e não há mais nada, não há autoridade, não há empatia, não há nada. E nós vemos um tempo muito difícil. Agora, em tudo a Bíblia explica essas situações. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então o que acontece? Qual é a saída? Qual é o mecanismo? Qual é a forma? Qual é a cura para tudo isso? A minha esposa hoje de manhã colocou uma coisa nas suas redes sociais que dizia o seguinte: se você quer mudar o mundo, volte para casa e ame a sua família. Jesus Cristo disse assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Qual é o próximo mais próximo de você? Principalmente você que é casado. É o seu cônjuge. É alguém que você divide sua cama, deita todas as noites com ele. Então, se você quer mudar o mundo e não ama o cônjuge que está do seu lado, há uma deficiência muito grande. Você talvez seja um fator de desequilíbrio dessa sociedade que nós vivemos.
Eu convivo 24 horas com a minha esposa. Muitas pessoas podem pensar assim, mas isso não traz problema na sua relação, ao contrário. Nós nos conhecemos, somos amantes, como devemos ser, mas também somos muito amigos. Coisas que ela vai falar, eu falo, eu ia falar e ela fala, porque a gente tem o mesmo pensamento, a gente se conhece no olhar. E naquele grande dia, Jesus Cristo vai dizer assim: e o teu cônjuge? Então, a saída para tudo isso é começar de dentro de casa. Começando a respeitar o seu cônjuge, amando o seu cônjuge, amando seus filhos, e você que é filho, amar e respeitar e honrar os seus pais. Tudo começa no lar, porque a sociedade é uma consequência dos nossos lares. E a gente tem que levar isso em consideração. Tá bom? Deus abençoe vocês.